A paz do Senhor, meus prezados irmãos, queridos amigos, meus distintos alunos. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de postar um comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 4, de 22 de janeiro de 2023. Quero desde já pedir perdão a todos vocês, pois estou postando a esses mais de 5 anos aí do meu canal. Eu acho que pela primeira vez estou postando uma lição atrasadíssimo quanto ao tempo, pois já hoje no domingo é que estou fazendo isso, quando na verdade o normal seria eu postar na terça-feira anterior. Mas vou tentar aqui postar um comentário também bastante rápido, pois já tenho um compromisso logo mais e tenho aqui no máximo meia hora, 40 minutos para fazer isso. Infelizmente, desde já eu peço perdão a vocês e irei me esforçar para que isso não aconteça novamente. A lição de hoje, ela tem como título o Ministério Avivado de Jesus. É uma lição muito importante aí no livro de Lucas, capítulo 4, verso 14 ao 22. Está inserida aí a leitura bíblica em classe. O textuário ele é exatamente a citação de um dos versos que nós iremos ver na leitura bíblica em classe. O textuário diz-nos assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nós iremos estudar um pouco à frente. A verdade prática nos diz o seguinte: o alcance espiritual da vida de um crente enviado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Eu acho essa verdade aqui bastante interessante, porque aqui essa verdade prática, ela diz que o alcance espiritual da vida de um crente enviado, ou seja, do seu ministério, o seu alcance espiritual, ele revela a extraordinária atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ou seja, aquele que faz a obra de Deus, ele não precisa necessariamente estar aí arguindo para todo mundo, declarando que ele é cheio do Espírito Santo, que ele faz a obra porque ele tem poder, porque ele foi capacitado por Deus, ele está o tempo todo discursando. Ele sequer precisa fazer isso, porque a capacitação espiritual sobre a vida dessa pessoa é medida exatamente pelo alcance da obra, pelo alcance que ele consegue obter na instrumentalidade do Espírito Santo. Então, essa verdade, se tivéssemos que falar apenas isso nessa lição, eu já me daria por satisfeito. Por quê? Porque nós estamos falando aqui sobre o ministério avivado de Jesus, e Jesus é exatamente o nosso mestre, e nós somos os discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Jesus, ele teve um ministério debaixo da unção do Espírito Santo. Jesus, ele foi avivado, ele recebeu do poder do Espírito Santo para poder desenvolver o seu ministério. E essa verdade prática, ela vem afirmar que o alcance espiritual da vida de um crente avivado, ele vai testemunhar, ou seja, o alcance do ministério de uma vida avivada testemunha o quanto essa pessoa ela é usada pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na leitura bíblica em classe nós temos o seguinte: Lucas capítulo 4, verso 14 ao 22, diz-nos então, o verso 14: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aqui nós temos agora Jesus na virtude do Espírito Santo,
ele voltando para a Galiléia, uma vez que boa parte do seu ministério ele vai se dar exatamente ali na região da Galiléia. E Jesus então agora ele voltando da Galiléia, depois de ter cumprido ali uma missão específica, eu acho interessante que nós vimos na semana passada aí no capítulo 14, no capítulo 4, melhor dizendo, verso 7 ao 14, falando desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E agora no capítulo 4, lá para o verso 22, nós temos aqui esse retrato de Jesus, ele voltando para a Galiléia, cheio do Espírito, como o texto nos diz aqui. Então, pela virtude do Espírito, Jesus ele voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Uma outra lição importante que eu tiro aqui nesse texto é que aquele que de fato ele tem uma vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, ele não pode passar, desculpe aí, a tosse, a garganta não está bom, estou iniciando aí um tratamento, mas a garganta ainda está bastante ruim. Mas nesse texto, uma das coisas aqui que me chama a atenção é que diz que quando Jesus, ele então, pela virtude do Espírito, ele volta para a Galiléia, a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso quer dizer o quê? Que aquele que tem, de fato, uma vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito de Deus, não tem como ele esconder a luz de Deus que há em si. Se nós formos observar nos evangelhos, quando retrata os milagres de Jesus, o próprio Jesus, ele pede àqueles que são curados, aqueles que são abençoados pelo poder de Deus que opera em sua vida, ele pede para que eles não contem nada a ninguém. Mas logo a pessoa já sai e desobedece essa ordem, e aí é uma boa desobediência, porque é no sentido de realmente propagar quem era Jesus, uma vez que Jesus ele não veio falar de si mesmo, ele não veio para se glorificar, mas os homens é que viam nele o poder de Deus. E aquelas pessoas, assim que elas eram curadas, mesmo sendo proibidas de anunciar ali, de fazer um alarde sobre aquilo que elas haviam recebido, logo elas saíam anunciando para todo mundo a cura, o milagre que elas haviam recebido. E isso é bíblico, a questão do testemunho, porque a Bíblia diz que não se pode esconder uma luz debaixo da cama ou de um alqueire, seja lá qual for a coisa que possa tentar abafar a luz de uma candeia, mas que a luz ela é acendida para se colocar no velador. Aqui fala dentro de um contexto bíblico, onde não tinha energia elétrica, e as casas elas eram iluminadas por candeeiros, por lamparinas, e colocavam no velador num lugar mais alto para que o raio alcançasse a maior extensão possível. Isso quer dizer o quê? Que o cristão, que ele tem uma vida com Deus, uma vida cheia do Espírito de Deus, ele não tem como esconder a luz de Deus que existe nele. O cristão cheio da unção de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele não passa despercebido onde quer que ele vá. Ele não cai no esquecimento. Por quê? Porque à frente dele já vai o seu exemplo, já vai a glória, já vai o brilho, já vai o seu comandante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é exatamente isso que o texto está dizendo, que Jesus, ele, ao descer para a Galiléia, na virtude do Espírito Santo, a sua fama correu por todas as terras em redor, não apenas na Galiléia, mas por todas as terras, nas terras em redor. Aí o verso 15, e ele ensinava nas suas sinagogas, na sinagoga desses povos por onde ele passava, ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado, exatamente por causa de que ninguém falava como ele falava, ninguém transmitia
tanta graça como ele transmitia. Então a sinagoga, dentro desse tempo aqui, sabemos que antes, inclusive da construção do Templo de Jerusalém, tinha-se as sinagogas, e mesmo depois de construído o templo, tinha esses lugares culticos, as sinagogas, e Jesus ele tinha costume de utilizar-se dessas sinagogas, que era onde ocorria o maior número de pessoas, para poder ouvir aquele que tinha algo para trazer, para falar. E Jesus ele sempre falava nas sinagogas. E aqui é importante que diz que ele ensinava nas suas sinagogas, na sinagoga desses povos, e diz que todos, e por todos ele era louvado, ou seja, todos o aplaudiam, todos glorificavam a Deus pela mensagem, pela graça, pela unção que havia na vida de Jesus. Jesus era o avivamento entre eles. Jesus era o poder de Deus entre eles. Aí o verso 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado na sua própria terra, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, que era costume ele fazer isso, na sinagoga, e levantou-se para ler. Verso 17, aí naquele momento, quando Jesus levanta para ler, a expectativa, ela era, todos são tomados por essa expectativa, porque havia esse hábito de alguém, um líder, um chefe religioso, alguém que assumisse, presidisse os trabalhos na sinagoga, que ele levantasse, alguém trouxesse ali um texto bíblico, ali da Torá, para que ele pudesse ler. E aqui é interessante, ou uma parte de um texto, de um livro profético, um livro, seja qual for o livro, já que dentro desse contexto já havia os escritos ali do Antigo Testamento, porque em dado momento, quando a Bíblia fala da lei, a expressão lei na Bíblia, às vezes ela fala da lei, os 10 mandamentos, às vezes fala da lei, o Pentateuco, às vezes fala da lei se referindo aos salmos, aos profetas, aos próprios primeiros 5 livros da Bíblia. Então isso é muito, vamos dizer assim, é muito abrangente a ideia de falar de lei em relação aos textos do Antigo Testamento. Certo é que diz aqui o texto que quando ele nessa sinagoga, chegando em Nazaré, onde era de costume, na sinagoga, que alguém entrasse ali, explanasse, lesse algo para o povo, segundo o costume na sinagoga, e ele então se levantou para ler. E quando Jesus se levanta para ler, a atenção de todos é voltada para ele. E aí o verso de número 17 diz o seguinte: e foi-lhe dado, alguém que era responsável em cuidar, vamos dizer assim, da literatura e transmitir, abrir o material para que o palestrante pudesse ler e explanar, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E é interessante aqui nós observarmos que o profeta Isaías, ele é considerado entre os profetas maiores o profeta messiânico, aquele que mais falou a respeito de Jesus, que profetizou a respeito de alguém que viria, do menino que nasceria, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, que a unção de Deus estaria sobre ele. Então havia toda uma profecia apontando para o Messias que havia de vir lá no livro de Isaías. E isso cerca de 750 anos antes de Cristo. E agora Jesus ele entra na sinagoga e ele vai estar lendo exatamente o livro considerado do profeta messiânico, e uma passagem especificamente que apontava para ele, para Jesus, que agora estava naquele lugar, naquele momento, e aquela profecia estava se cumprindo depois de tantos séculos. E aí diz o texto aí na sequência: e foi-lhe dado então o profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou um lugar ali, procurando ali, direcionado por Deus, sem sombra de dúvida, ele achou o lugar onde estava escrito, aí o verso 18:
o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus pega agora para ler e diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo. Só que isso que ele está lendo, esse texto era uma profecia que se referia ao Cristo que havia de vir, que era o próprio Jesus que estava aqui agora, nesse momento, lendo. Mas até então, até o verso que nós lemos aqui, até o verso de número 20, ele estava apenas lendo. Lendo o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, diz o profeta, e aí o profeta está falando sobre alguém, e uma vez que o Espírito do Senhor está sobre esse ser sobre o qual está se dizendo algo, ele, na unção do Espírito, ele foi então ungido, o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Tá? Que a ideia é que esse ser do qual o profeta está falando, ele seria ungido pelo Espírito para poder evangelizar os pobres. E pobre aqui não é num sentido financeiro, também é claro. Nós sabemos que a maior parte daqueles que foram os grandes receptores da mensagem de Jesus foram os pobres, mesmo porque havia bem mais pobres naquela época. Mas pobre aqui fala da dependência, de depender do outro, de alguém que está carente de alguma coisa. E o mundo jazia em trevas, o mundo estava carente, numa pobreza espiritual. Jesus ele aparece então aqui dentro do cenário. Jesus entra em cena depois de um longo período que nós temos ali, do período interbíblico, que surge o profeta ali, João Batista, profetizando do Messias que havia de vir. Jesus então agora, ele entra aí depois dos 30 anos de idade, ele entra em cena, e aqui Isaías está dizendo que esse ser do qual ele está falando receberia o Espírito, seria ungido para evangelizar os carentes de Deus. E olha que toda a humanidade, todo homem estava decaído, estava distante, afastado de Deus. Então, essa unção que cairia sobre esse homem seria para ele evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, aqueles que se sentiam destruídos no seu interior, na sua alma, no seu coração, aqueles carentes de uma restauração, a pregoar a liberdade aos cativos de Satanás, aos que estivessem presos por cadeias espirituais, a dar vista aos cegos, que não enxergavam mais nada no mundo espiritual, inclusive cegos pela religião, pôr em liberdade os oprimidos por Satanás, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí, então, aí na sequência, depois que ele termina de ler o verso 19, ele diz o seguinte: e cerrando o livro, ou seja, fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, aquele que cuidava dessa parte, ele assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Esse gesto de lei, de agora assentar exatamente naquela cadeira, que era, segundo alguns estudiosos, uma cadeira que seria reservada para exatamente o Messias, ou para aquele que iria, no caso ali, falar. Havia toda uma expectativa e todo um simbolismo em Jesus ter lido exatamente esta passagem e ter se assentado. Diz que os olhos de todos então estavam postos nele, e aí o verso 1 diz o seguinte: então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, sobre quem esse profeta está falando, sobre quem o profeta Isaías profetizou 750 anos antes, sobre essa pessoa, ou esta pessoa sobre a qual o profeta falou, é essa que está no meio de vocês. Ou seja, eu sou o Messias, em outras palavras.
quando ele diz: olha, hoje se cumpre diante de vocês, diante dos olhos de todos vocês, hoje se cumpriu as Escrituras diante de vossos ouvidos. Verso 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? É que nesse momento todos começam agora a admirar e de uma certa forma há uma certa perplexidade, porque todos reconhecem que aquele é o filho de José. Porém, ao mesmo tempo, percebe que aquelas palavras, a forma como ele falava, testemunhava de um poder sobrenatural agindo sobre a sua vida, que era exatamente o avivamento, a vida avivada, o Espírito de Deus, que de fato torna um coração aquecido, torna um coração avivado. Então essa é a estreia, vamos dizer assim, de Jesus nesse aspecto, quanto a identificar-se como de fato aquele prometido pelos profetas e que agora estava entre aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vou já para o comentário da lição, aí tenho aí no máximo 15 minutos. O comentário da lição, ele nos diz o seguinte, a introdução: Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão, melhor dizendo, diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela palavra ou pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Ele não veio para a Galileia para dar início aí ao seu ministério, para dar início, vamos dizer, a essa ação, para começar, vamos dizer assim, de fato, a uma grande obra, vamos dizer assim, no seu ministério. Ele não poderia fazer isso sem antes ter passado aquele momento de estar no deserto, de ser tentado, de ser cheio do Espírito Santo. Então, depois de todo esse percurso, ter sido batizado, ter sido cheio do Espírito, ele agora, na virtude do Espírito Santo, ele volta para a Galileia. Então, nessa lição, nós vamos ver o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Aí o primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo na vida de Jesus. Que, letra A, no nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós vemos aqui o Espírito Santo atuando na vida de Jesus já desde o seu nascimento. O anunciado nascimento e como seria o nascimento daquela criança e o que sairia daquela criança é anunciado exatamente aqui por meio do anjo Gabriel, que o Espírito Santo é quem faria com que Maria gerasse e aquele menino seria chamado de Filho de Deus. Louvado seja Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor se tornou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Também o Espírito Santo, ele se manifesta no batismo de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como um pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Era uma
manifestação indubitável da Santíssima Trindade, ou seja, o Pai fazendo a declaração: este é meu Filho amado, Jesus, o Filho saindo da água, e aqui o Espírito Santo representado como, não que ele é uma pomba, mas como uma pomba materializada ali, descendo do céu sobre Jesus, mostrando aqui a presença da Trindade, já que o Deus Trino, já no início do ministério de Jesus, quando do seu batismo. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Está escrito, sempre respondia. Assim fica claro que o Senhor Jesus não tivesse que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado em suas provações não seriam satisfatórios. Isso aqui é muito interessante porque alguns questionam, mas Jesus era Jesus. Jesus que era Jesus, até ele precisou orar. Imagine nós. Não, Jesus, enquanto homem, ele tinha que orar. Ele tinha que depender do Pai. Jesus, ele decidiu ser obediente a Deus. E o próprio texto de Isaías que nós lemos diz que ele foi ungido pelo Espírito. Então, o ministério de Jesus, a conquista da nossa salvação, Jesus ele conquistou como um homem cheio do Espírito que viveu na dependência do Pai. Ele em tudo foi tentado, porém ele resolveu não pecar, ele resolveu ser fiel, ele viveu sem pecado para garantir a redenção dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui nós temos na tentação Jesus usando a própria palavra, quando o diabo, a princípio, tentou usar de meios naturais para tentar derrubar Jesus. Ele teve fome, que ele transformasse pedra em pão, e aí Jesus então começa a utilizar da palavra, e Satanás também começa a utilizar da palavra, e Jesus vence aquele pleito, aquele discurso, e expulsa Satanás exatamente por meio da palavra e da unção de Deus que já estava sobre ele. Aí o subtópico 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessavam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração, para, no caso, aqui é interessante, só para explicar, quebrantado de coração são aqueles de um coração humilde, ali quebrantado diante do Senhor, uma disposição para submeter-se a Deus. Por isso nosso Senhor, ele veio tocar os corações dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, apregou liberdade aos cativos, aos que estavam sujeitos à escravidão do pecado, deu vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do Salvador, na obra de Jesus. Louvado seja o seu nome. O tópico 2 da lição nos apresenta o seguinte: Jesus e a oração em seu ministério. Isso aqui é muito, muito importante. E é uma grande lição para a igreja dos últimos dias, quando nós percebemos que estamos diante de uma igreja que, com as raríssimas exceções, é uma igreja que não ora mais, que não há lugar para a oração, infelizmente, na maioria das igrejas enquanto organização. E Jesus, a oração tinha um lugar específico no ministério de Jesus. Percebemos
pelo menos 2 grandes pilares do ministério de Jesus, que era 3, melhor dizendo, que era a oração, o jejum e o ensinamento, e a palavra. 3 pilares que não faltavam no ministério de Jesus e não pode faltar no ministério da igreja atual. Então, o que nós temos aqui? Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em 2 versões nos evangelistas, a primeira em Mateus e a segunda em Lucas. Em Mateus, ele se encontra num contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia, exibicionismo religioso. Dessa forma, a pessoa avivada se dirige a Deus, ao Pai Nosso, santifica-o, o nome de Deus, deseja a vinda do seu rei, anela por viver à vontade, a cada dia está na dependência do Senhor, que é a ideia do pão nosso dai-nos cada dia, confessa os pecados e pede perdão, se aplica, suplica pela proteção de Deus e finalmente sabe que de Deus é o reino, o poder e a glória. Então essa oração revela o que? Humildemente, o quebrantamento diante de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, aqui dentro, principalmente do contexto de Mateus, do Sermão do Monte, mostra exatamente que a oração não é uma mera opção para o cristão. A oração é uma necessidade da igreja. É impossível conceber a obra de Deus. É impossível conceber uma igreja avivada. É impossível conceber uma igreja cheia do Espírito se esta igreja não ora. E Jesus é o exemplo que ele ensina os seus discípulos a orar. E essa oração aqui é uma oração modelo, uma das orações mais difíceis. E o próprio Jesus, ele vivia em constante oração e instava os seus discípulos também a orar. Subtópico 2, uma vida de oração. Nos evangelhos, podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os 12 discípulos, ou seja, para escolher os obreiros para a obra. Isso não foi feito por indicação, ou porque alguém foi lá pedir. Não, eu tenho uma chamada, eu quero ser obreiro, nada disso. Eu aprendi assim desde o princípio. Desde a minha juventude, desde a minha meninice, eu aprendi com o meu pai, com os meus pais na fé, que para o ministério é necessário que Deus te chame, e não que você fique oferecendo aos homens. Eu tenho pago um preço muito caro por isso, porque ainda não me acostumei, nem quero acostumar a ter que estar correndo atrás de liderança, de quem quer que seja, para dizer, não, olha, eu tenho um chamado, me unja, me consagre, porque eu quero. Jamais eu fiz isso, jamais eu farei isso. Então aqui é interessante que nessa vida de oração, nos evangelhos podemos perceber que em várias ocasiões Jesus orava. Ele orou para escolher os seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus, se revelar aos humildes, por ocasião do envio dos 70 para evangelizar. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, Jesus sendo Deus, mas na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Separar o Jesus Deus do Jesus homem é algo bastante complicado, difícil, porque Jesus ele nunca deixou de ser Deus, ele não se despiu da sua divindade, mas apenas da sua glória, mas como um homem, Jesus ele buscava a dependência de Deus. A sua vida de oração, por exemplo, no Getsêmani, também nos ensina que a vontade do Pai é sempre a melhor para nós. Lá no Getsêmani, quando diante de um grande sofrimento, ele quer ali aparentemente como que desistir, não querer passar por aquele sofrimento, quando ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas logo no momento o Espírito de Deus fala mais forte no seu coração, ele diz, olha, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, louvado seja Deus. Finalmente, vamos para o último tópico, como falei, seria bastante breve, já passei aí mais de meia hora.
Temos aí menos de 6 minutos para encerrar o nosso tempo. Bem, aí o tópico 3, uma vida na unção do Espírito. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito. Então, quando aqui a lição fala uma vida na unção do Espírito, quer dizer uma vida debaixo da direção do Espírito Santo. E isso deve ser uma constante na vida de qualquer obreiro, de qualquer cristão. Ele tem que viver constantemente debaixo da unção do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, o nome de Jesus para sempre. Então, a vida aqui sob o Espírito Santo se refere exatamente a essa confirmação do Espírito Santo que atuava na vida de Jesus, em seu ministério, e da mesma forma nós temos que viver esse modelo de vida. O subtópico 1, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Há aqueles que, infelizmente, por pouco material humano, ele precisa, por exemplo, exercer a liderança, ser um administrador, ele tem que ensinar, ele tem que tocar, ele tem que cantar, ele tem que fazer tudo. Daí a dependência da unção. E mesmo em igreja que possui recurso, material humano, ele precisa da unção para colocar cada um dentro da vocação que foi chamado. Que não há nada mais prejudicial a uma igreja não ter um pastor que tenha uma visão da vocação, que consiga enxergar a vocação de cada obreiro e, pior ainda, que coloque pessoas fora do lugar para o qual ele foi vocacionado. Portanto, aqui nós temos que o obreiro precisa dessa unção, tanto para administrar a igreja, como também pela dificuldade da rotina do ministério, o quanto ele vai ter que lidar com questões burocráticas e não se perder nas questões administrativas, pois o seu principal foco, o carro-chefe de tudo é que a igreja é uma obra espiritual. Isso é muito importante. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com um olhar humano, de maneira gananciosa, como muitos têm feito. O obreiro ungido por Deus não vê a obra de Deus como uma fonte de lucro. Então não vê a obra de Deus dessa forma, mas o seu ministério ele é confirmado pela atuação de Deus em transformar vidas, em salvar almas, em levar o povo para perto de Deus, por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam de atitude, por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus, mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa, de uma vida diante de Deus. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar o quê? Uma vida de oração, de jejum, o seu devocional de estudo, de oração. Esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. A unção do Espírito, é o segundo tópico da lição, subtópico desse último tópico. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem uma função ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real. Isso fala da igreja como um todo. Somos o sacerdócio real. E como um sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa virtude de Cristo nós só podemos anunciar debaixo da virtude também que nós recebemos da própria parte de Cristo. Como anunciar a virtude de Cristo para outros se nós não temos essa virtude na nossa vida? Pare para pensar nisso, isso é muito interessante. Então, essa capacidade de fazer isso só é possível exatamente quando cada crente ele tem essa virtude na sua vida, há esse chamado na sua vida, Deus o capacita para exercer
debaixo da unção do Espírito Santo, e aí ele pode pregar o Evangelho, fazer isso tudo debaixo dessa unção recebida da parte de Deus. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no trabalho, em todas as esferas da sociedade. Nós seremos influências e não influenciados, como infelizmente tem acontecido com boa parte daqueles religiosos que se dizem cristãos. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. E para concluir, felizmente o tempo acabou, já temos aí 40 minutos. A conclusão, nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, aquela questão que eu falei, na dificuldade de separarmos o Jesus Deus do Jesus homem. Se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Que eu quero deixar aqui um esclarecimento, que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo como um homem, porque como um Deus ele não precisava ser ungido, porque ele já era o próprio Deus, é claro. Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o nosso ministério seja um ministério avivado, assim como foi o ministério de Jesus, pois ele se colocou à disposição do Pai Eterno. Que Deus nos abençoe, um abraço, a paz, em nome de Jesus. Amém.